A maioria das ideias sobre seres celestiais está equivocada, de acordo com a Bíblia. Hoje, vamos focar em seres celestiais precisamente retratados na Bíblia. Mas antes disso, vamos explorar como a maioria das pessoas incorretamente enxergam essas entidades celestiais. Normalmente, quando as pessoas pensam em seres celestiais, a imagem comum que surge é a de anjos, frequentemente representados como figuras humanas com asas grandes e fofas, às vezes com auréolas, carregando harpas ou trombetas. Essas imagens estão profundamente arraigadas nas culturas e tradições religiosas, normalmente retratando seres humanos com asas e auréolas, além de instrumentos musicais como harpas e trombetas. Essa representação, influenciada pela arte renascentista, literatura e cultura pop, historicamente moldou nossa compreensão dessas entidades celestiais. Desde as pinturas etéreas de artistas como Rafael e Botticelli, até os versos de Paraíso Perdido de John Milton, os anjos foram dotados de características humanas para serem compreensíveis, mas também misteriosos. Isso reflete o desejo humano de entender o divino e superar a lacuna entre o mortal e o eterno. Além disso, filmes, programas de TV e imagens festivas, especialmente no mundo ocidental, reforçaram essa representação, muitas vezes diminuindo o significado espiritual desses seres para meros ornamentos ou personagens fantásticos. Eles não são seres fofos que tocam harpas, são seres poderosos. Eles não se assemelham a cupidos, são seres espirituais reais com poder real. O fato de esses seres celestiais poderem estar na presença do Senhor e ver o rosto dele revela seu poder. Nós, em nossos corpos mortais e pecaminosos, não podemos ver o rosto do Senhor e continuar vivos, pois a Bíblia nos diz que ninguém viu a Deus e permaneceu vivo. Mas os anjos podem ver o Senhor. Escute como o anjo Gabriel se apresenta em Lucas capítulo 1, versículo 19. O anjo respondeu: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Fui enviado para falar contigo e trazer esta boa nova. Que apresentação impressionante! Gabriel está na presença do Senhor. Se nós víssemos o rosto do Senhor em sua santidade e glória, nosso espírito sairia do corpo rapidamente. Os anjos, um anjo, matou 185.000 soldados assírios em uma noite. Os anjos fecharam a boca dos leões. Um anjo rolou a pedra do túmulo de Jesus. Um anjo guiou Filipe até o eunuco etíope para um encontro divino. Um anjo libertou Pedro da prisão de Herodes. Esses seres benevolentes são enviados por Deus como mensageiros, protetores e guias para a humanidade. No entanto, os querubins, embora sejam categorizados como seres celestiais, são distintos dos anjos tradicionais em função e aparência. Eles não são anjos comuns e nem arcanjos. Eles têm sua própria natureza celestial, diferente dos anjos isolados. A Bíblia nos oferece várias descrições detalhadas dos querubins, que contrastam com a ideia geral dos anjos. A descrição mais vívida dos querubins aparece no livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 1, versículos 5 a 11. Do meio dela saíam 4 seres viventes. Eles pareciam seres humanos, mas tinham 4 faces e 4 asas. Tinham pernas retas e pés como cascos de bezerro brilhante. Debaixo de suas asas, em cada lado, eles tinham mãos humanas. Todos tinham rostos e asas, e suas asas se tocavam. Iam para frente, para onde o vento os impulsionava, sem se virar. Quanto à aparência de seus rostos, cada um tinha o rosto de um ser humano, e no lado direito todos tinham o rosto de um leão, no lado esquerdo, o rosto de um boi, e também tinham o rosto de uma águia. Assim eram seus rostos. Suas asas estavam estendidas para cima. Cada ser tinha 2 asas, que se tocavam e cobriam seus corpos. Em Ezequiel capítulo 10, versículos 10 a 22. Este era o ser vivente que eu tinha visto debaixo do Deus de Israel, perto do rio Quebar. Percebi que eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e sob as asas havia o que parecia mãos humanas. Nessa visão de Ezequiel, os querubins são descritos com múltiplos rostos: humano, leão, boi e águia. Isso nos leva ao aspecto mais intrigante dessas criaturas. Elas têm diversos rostos. O querubim tem semelhanças com seres terrenos, mas foram criados antes deles. Acompanhando essa passagem, a surpresa surge ao perceber que essas criaturas foram criadas antes de qualquer ser que se assemelhasse a elas. Isso é fascinante. Depois de analisar essa passagem, nunca mais olhei para humanos, leões, bois e águias da mesma maneira. Isso pode não ser surpreendente, mas ao entender que esses seres celestiais têm esses 4 rostos, mas foram criados antes das 4 criaturas, fiquei completamente impressionado. Portanto, aqui estão os querubins, e todos concordamos que eles são criaturas únicas.
Eles possuem semelhanças com criaturas terrenas que nem sequer foram criadas quando os próprios querubins foram feitos. É por isso que os chamo de criaturas celestiais mais enigmáticas, já que eles têm uma conexão visível com a Terra, mas a Bíblia não oferece muitos detalhes sobre eles. Imagine a visão desse ser extraordinário diante de você. O querubim, conforme descrito nos versículos de Ezequiel, com 4 rostos olhando para você. O humano, o leão, o boi e a águia, todos unidos em um único ser. Sua forma é humanoide, mas etérea, com 4 asas que parecem carregá-lo sem esforço pelos céus. Pernas retas e pés de bronze polido indicam uma presença majestosa, enquanto mãos humanas sob essas asas poderosas emanam tanto poder quanto graça. Você pode imaginar a mistura de emoções inundando você diante dessa visão? Medo e fascínio se entrelaçam, enquanto você fica aterrorizado e cativado pela presença do querubim. A percepção de estar diante de uma criatura de tamanha importância divina humilha sua alma, porque o querubim não é um ser comum. Ele guarda a presença do Todo-Poderoso. Mas será que eles são anjos? Os querubins são uma classe específica de seres celestiais mencionados na Bíblia. Eles são frequentemente associados aos anjos e considerados um grupo elevado de anjos. Mas é importante lembrar que querubins e anjos não são termos intercambiáveis, uma vez que nem todos os anjos são querubins na Bíblia. Os querubins são responsáveis por guardar a presença de Deus e participar da adoração celestial. Eles têm uma ligação íntima com o trono divino. Por outro lado, o termo anjo é usado de maneira mais ampla para descrever seres espirituais que servem como mensageiros de Deus e desempenham várias funções de acordo com a vontade divina. O termo anjo engloba diferentes hierarquias e funções de seres celestiais, incluindo mensageiros, protetores e guias. Alguns anjos são mencionados pelo nome na Bíblia, como Miguel e Gabriel, e desempenham papéis específicos em determinados eventos bíblicos. Portanto, embora os querubins possam ser considerados uma categoria específica de anjos, nem todos os anjos são necessariamente querubins. Há muitos seres celestiais na dimensão espiritual que não podemos compreender completamente. Conhecemos alguns deles como os serafins, criaturas ardentes que estão na presença de Deus e irradiam santidade. Existem também os arcanjos, mensageiros poderosos de Deus que trazem mensagens importantes para nós. No livro das Revelações, vemos cavalos majestosos no céu, um deles com um cavaleiro triunfante em um cavalo branco, simbolizando a vitória e a justiça. Você consegue imaginar o quão incrível seria essa visão? Esses seres celestiais são incrivelmente belos e poderosos, mas vale a pena refletir. Embora a Bíblia mencione alguns seres celestiais, ainda há muito que desconhecemos sobre o mundo espiritual. Você já se perguntou sobre outros seres celestiais não mencionados na Bíblia? Imagine as coisas surpreendentes que poderemos presenciar no céu.